Irmãos, abram em Efésios 6. Glória a Jesus. Recentemente, nós trouxemos uma pregação sobre Efésios 6. E um dos itens aqui da armadura de Deus é a espada do Espírito. Vamos só ler esse texto, verso 17. Glória a Jesus. Efésios 6, verso 17, diz assim, ó. Espero sim, pode procurar, irmã. Isso, verso 17. Vamos lá? Diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, irmãos, vamos focar aqui na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, esse texto, ele diz algo muito importante para nós. A palavra nos revela que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou e foi ao Pai, que Ele enviou o Espírito Santo. Ele prometeu que enviaria e enviou. E foram muitos os sinais que deram testemunho dessa verdade, né? Que o Espírito Santo está entre nós e habitando naquele que crê em Jesus. Todo aquele que ouve a palavra do Evangelho e crê, ele é selado com o Espírito Santo. Então, isso é uma bênção, é uma maravilha. É uma graça muito grande que veio sobre nós. Porque senão, irmãos, se não fosse assim, seria muito parecido com a lei do Velho Testamento, em que o homem teria que ter a capacidade por si só de discernir e pela sua própria força cumprir com os mandamentos de Cristo. Não ia dar certo, né? Então, o que faz a diferença, glória a Jesus, é o Espírito Santo ter sido enviado. Porque quando o Espírito Santo é enviado e está entre nós e habitando dentro de nós também, então nós conseguimos cumprir com os mandamentos de Jesus. A palavra do Evangelho, não é? O Novo Testamento, ele vai operar na minha vida, na sua vida, e nós vamos conseguir vencer coisas que nós nunca conseguiríamos vencer. Não é? Então, o que acontece, irmãos? Nós ouvimos a palavra, como está escrito lá em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é? O Senhor Jesus disse: a palavra que eu vos digo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu falo o que eu ouvi junto do meu Pai. Então, glória a Jesus, é a palavra do Evangelho. E como nós também lemos, né, naquele dia, em Romanos capítulo 1, foi falado, né? Romanos capítulo 1, verso 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, para que eu possa viver o Evangelho, para que eu possa ser usado, né, pelo Espírito Santo, com a palavra poderosa do Evangelho, eu preciso ter a palavra, irmãos. Não é? Então, o texto que nós lemos aqui, ele diz o quê? A espada do Espírito, né? Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, no outro texto do Evangelho, quando o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre o dom de línguas, ele fala assim para a igreja: olha, vocês é que dominam o espírito de vocês, né? Ou seja, eu não lembro exatamente o texto, agora me fugiu como ele diz, né? Mas ele diz que vamos lá, acho que é melhor a gente ir, senão eu vou perder a lógica aqui, acho que é melhor a gente ler. É bom a gente ter selado esses textos, né, irmãos?
em 1 Coríntios, capítulo, acho que está no capítulo 14. Ele fala assim, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aqui, ó, verso 32. Capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 32. Diz assim, ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Né? Então ele está dizendo o quê? Que os homens não podem viver de emoção, né? Que é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então eles viam a manifestação de línguas, todo mundo queria ser espiritual e começava aquele alvoroço, né? O apóstolo Paulo, com entendimento, a gente percebe, porque a gente usa do mesmo jeito do apóstolo Paulo para ensinar, né? Então, se alguém começa a manifestar em língua no nosso meio, não é? A palavra fala, olha, você tem que se controlar. Você consegue interpretar o que você está manifestando em línguas? Não. Então, a palavra diz que você tem que se controlar e não manifestar, porque se você fala em línguas e ninguém entende, é uma confusão, não edifica a igreja. Então ele diz, você se controla. Não é isso que ele diz, não é? Então, irmãos, como que você se controla? Como que você tem controle daquilo que manifesta dentro de você? Quando você tem entendimento, quando você tem palavra, quando você tem evangelho. Se você tem evangelho, você controla. Você sabe o que é de Deus, você sabe o que não é de Deus. Você sabe quando é a palavra do evangelho, quando é um entendimento vindo de Deus e quando não é. Né? O Espírito Santo, o que ele faz? O Espírito Santo, ele vai testificar dentro de você o que você deve fazer. Ele vai trazer à tona o entendimento da palavra. Ele vai trazer à tona o conselho da palavra. Então, a espada do Espírito, o que é a espada? É a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar, mas ela tem que estar dentro. Ela tem que estar dentro de você. Então, o que isso significa? Que quanto mais você aprende do Evangelho, quanto mais você entende a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, irmãos, mais o Espírito Santo tem liberdade para operar dentro de você. Não é? Se você não entende, se você não tem Evangelho, se você não tem intimidade com a palavra, logo, você não consegue discernir a voz do Espírito. Você não sabe quando é o Espírito Santo falando, quando não é. O Espírito Santo quer agir na sua vida, quer te orientar, quer te fazer andar pelo caminho certo, quer te avisar para você não tropeçar. Não é? Mas se você não entende o que é certo do que é errado, você não conhece a palavra, então como que o Espírito Santo vai agir? Não é? Então, o Espírito Santo, o tempo todo, ele nos faz lembrar. A palavra diz, não é? Lá em João, vamos lá, João 14. Verso 23. João, capítulo 14, verso 23. Todos acharam? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha,
mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aí alguém pode pensar assim, então o irmão Denis está tropeçando nas palavras, né? Porque ele acabou de dizer que o Espírito Santo depende que eu conheça a palavra, para ele poder trazer à tona uma mensagem, um conselho. E a palavra está dizendo que é ele que me ensina e que me faz lembrar. Não é? Parece que eu estou sendo contraditório. Mas, irmãos, como que o Espírito Santo nos ensina hoje? A palavra do Evangelho é pregada pela igreja, pelos irmãos. Uns pregam para os outros. Uns ensinam, os outros sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, hoje aqui, nós estamos ouvindo a palavra do Evangelho. Cooperador Vitor, essa hora eles estão orando ainda, mas daqui a pouco ele vai estar pregando lá, na Vila Santa Rita. Os irmãos vão estar ouvindo a palavra do Evangelho. Quem que está ensinando eles? É o Cooperador Vitor? Ou é o Espírito Santo? Assim como nós oramos aqui. Espírito Santo, não é? Me enche de poder, de autoridade, de revelação. Porque se for o irmão Denis, quem sou eu para ensinar a igreja? Não é? Então, o Espírito Santo, ele nos ensina, não é? E ele vai te fazer lembrar daquilo que você aprendeu. Mas você precisa empregar força. Você precisa perseverar buscando a Deus, não é? Por quê? Porque o nosso corpo, ele procura sempre o que é mais fácil. E o que é carnal, que é o que agrada a nossa carne, não é? E o que é espiritual normalmente dá trabalho, cansa. Estar aqui é cansativo. Depois de um dia de trabalho, não é? De uma noite mal dormida, do estresse, do cansaço do trabalho, vir aqui sentadinho, ficar ouvindo, é cansativo, é difícil. Mas é necessário. Fazer a força para estar aqui é importante demais, irmãos. Não é? Por quê? Porque você vai se alimentando da palavra, você vai armazenando a palavra do Evangelho dentro de você. E o Espírito Santo vai trazer essa palavra à tona no dia da aflição, no dia da dificuldade. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para capítulo 3 aqui de João mesmo. A conversa de Jesus com Nicodemos. Verso 1. Todos acharam? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer, vamos ler de novo. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, esse texto aqui, ele mostra alguém que conheceu Jesus, que ouviu falar, ou talvez tenha até presenciado os milagres que Jesus fez, e falou assim: olha, a gente acredita, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus.
E o Senhor Jesus falou para ele o quê? Você precisa nascer de novo. Então, adiantou conhecer Jesus? Saber quem é Jesus? Ele ainda não era nascido. Então, como que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Quando você nasce da água e do Espírito, aí você já não anda mais conforme o seu entendimento. Porque esse homem aqui era um príncipe. Segundo os homens, ele tinha muita sabedoria. Talvez ele tinha muito conhecimento e muito conselho, segundo o judaísmo, para dar. Vocês já viram um rabino dando conselho? Eles falam bonito, não é? Eles têm uma aparência assim, de sabedoria e usam de toda a sabedoria do judaísmo para aconselhar. Não é? E muitas pessoas ficam maravilhadas, seguem eles. Não é? O Senhor Jesus disse, você tem que nascer de novo. Né? Mestre em Israel, tinha que nascer de novo. Quando ele nascesse de novo, nascendo do Espírito, ele seria conduzido, né? Como ele deu o exemplo aqui, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você também ouve uma voz, é a voz do Espírito Santo. Você não sabe para onde você vai, mas ele está te conduzindo. Ele está te levando para a vida eterna. Ele está te levando por caminhos para você não tropeçar. Ele está te ajudando a tomar decisões, não é? A andar pelo caminho certo, a rejeitar o pecado, a discernir as pessoas, a perceber as armadilhas. Não é? E como que ele vai fazer isso? Quando você nasce da água e do Espírito. Então vamos lá para 1 de João, né? Primeira carta de João, capítulo 5, só para a gente entender melhor. Por quê, irmãos? Porque aqui em João, capítulo 3, é muito fácil da gente interpretar que ele esteja falando nascer da água é nascer do batismo. Né? Por quê? Porque quando você crê em Jesus, você se batiza. Não tem alguém que crê e passa a vida crendo em Jesus e não é batizado. Automaticamente ela entende que ela tem que morrer para esse mundo e ela quer ser sepultada no batismo. Naturalmente, né? Mas o texto ele é muito mais profundo do que apenas descer as águas. Né? Então aqui em 1 de João, capítulo 5, irmãos, glória a Jesus, vamos ler a partir do verso 6. Olha o que diz aí, ó. 1 de João, capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Então aqui ele está dizendo de dar testemunho. Dar testemunho. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E na terra? Não é? 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O sangue de Jesus, a palavra diz que ele fala mais do que o de Abel. O sangue de Jesus, ele está em todo o tempo justificando o cristão. O sangue derramado de Jesus Cristo, né, ele está nesse mundo dando testemunho da justificação. Glória a Jesus. E aí tem o que mais? O Espírito, que é o Espírito Santo, que está no mundo, que foi enviado, o Consolador, e a água. Então, que água é essa? É a palavra. Não é? O Senhor Jesus mesmo disse para a mulher samaritana, né? Se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria água. E a água que ele lhe desse, lhe faria uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ela fala, me dá dessa água. O Senhor Jesus vai,
se revela a essa mulher. Essa mulher dá testemunho de Jesus, que é a palavra, as pessoas se convertem. Existe salvação. Então a palavra do evangelho é a água. Não é, irmãos? Então nascer da água é ser gerado pela água. Nascer do evangelho, ser gerado pelo evangelho, ser gerado com entendimento. Então quando você presta atenção no evangelho, quando você aproveita esse momento, na hora do culto, que você está aqui, ou quando você não pode vir, você consegue assistir o culto ao vivo, né? Falando nisso, irmãos, muitas vezes a gente transmite o culto ao vivo aqui e os irmãos não assistem ao vivo. O irmão não consegue vir para o culto e também não consegue assistir ao vivo. Pelo menos fica gravado, né? Então, irmãos, assistam, ouçam a gravação, peguem a Bíblia, prestem atenção, porque a palavra do Evangelho é o poder de Deus para te salvar. Você está sendo gerado pela palavra. É como uma criança no ventre da mãe. A mãe está se alimentando e a criança recebe os nutrientes, as vitaminas, o sangue. Então você, ligado à igreja, ligado à palavra, ouvindo o Evangelho, lendo, né, irmãos? Não dá para você só contar com a capacidade de eloquência dos irmãos pregando a palavra. A capacidade da gente ter uma didática boa para explicar, né, irmãos? A gente não estudou, muitas vezes a gente tem dificuldade. Eu estava aqui tropeçando nas palavras até agora, né? Então, nós temos que buscar por nós mesmos. Quando você está aqui, aproveita esse momento, lê, presta atenção, chega em casa, abre a Bíblia, todo dia um pouquinho, né? E abrir aleatoriamente todo dia, irmão, não serve. Hoje eu vou começar a ler o Evangelho de João. E aí põe um marcador lá, e amanhã lê mais um pouco e mais um pouco. Termina o livro, tenta tirar um entendimento do que você leu. Não vai demorar 3 meses para ler um livro, né, irmãos? Leia numa semana, pelo menos. Senão você vai esquecer o primeiro capítulo, né? Porque são vários capítulos, né? Dependendo do livro. Então, irmãos, a gente tem que fazer isso, tem que empregar força. Por quê? Porque a palavra está gerando você. Está te gerando uma nova criatura em espírito, né? O Espírito Santo vai estar te ajudando a entender, a discernir. A promessa de Jesus, ele vai te ajudar. Eu sei que tem irmãos que têm dificuldade com a leitura, têm dificuldade às vezes, de ter um tempo, de se concentrar. Muitas vezes vai ter que ser no sacrifício mesmo. A gente se sacrifica por tantas coisas. Essa aqui vai te dar vida eterna. Essa coisa aqui, né? Então, vamos empregar força, como a palavra diz, né? A lei e os profetas duraram até João Batista, e desde então é pregado o reino dos céus. E todo homem e mulher emprega força para entrar nele. E a gente tem que fazer força, irmãos, porque o diabo ele não dorme. Anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O dia que ele vier com as armadilhas dele, o Espírito Santo vai tomar de uma espada que está dentro de você e vai agir. Vai pôr na sua mão a espada, né? Para você combater. Então a espada do Espírito está dentro de você. É o conhecimento da palavra, é o discernimento. Então você se alimente, busque, né? E creia, irmãos, que esse irmão aqui, cheio de dificuldade para pregar, né? A gente não tem estudo, né, irmãos? Mas a gente busca ter, pelo Espírito Santo, uma mensagem, né, irmãos? Então os irmãos também se esforcem, busquem por vocês também. Não dependam só do ministério, mas encontrem na gente um apoio, né? Para tirar uma dúvida. Eu estou lendo o livro tal, estou com dificuldade, não consigo entender, está difícil. A gente consegue orientar muitas vezes, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Vai para 1 Pedro, irmãos. Volta algumas pagininhas aí, ó. Depois de Hebreus tem Tiago, e depois de Tiago, 1 Pedro. Capítulo 1.
verso 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então nós somos de novo gerados. Não é de semente corruptível, né? Não vai ser, né, irmãos, somente de algo material. Você vai ler a palavra, você vai ouvir a palavra. Parece que é material, mas na verdade o Espírito Santo está agindo, te fazendo crer, te fazendo lembrar, te ensinando. Essa palavra entra dentro de você, muda o seu caráter, muda a sua forma de pensar, transforma o seu interior. Então você é nascido do Espírito, você é regenerado, gerado pela palavra. Não é, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, como conselho do apóstolo Paulo, volta aí em 1 Timóteo, volta mais um pouquinho aí, antes de Hebreus. 1 Timóteo, tá, irmãos? Capítulo 4. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso 6. O pastor Silvio está trabalhando hoje, viu, irmãos? Por isso que eu estou aqui tocando e pregando, e o cooperador Vitor está lá na Santa Rita, né? Verso 6 diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então ele está dizendo o quê, né, irmãos? Que nós temos que ser criados pela palavra, né, irmãos? A palavra da fé, da boa doutrina. E diz o quê? Pelo conselho, que você tem que se exercitar nisso. Ele fala, o exercício do corpo é bom, não é? É, mas para pouco se aproveita. Ué, mas não é o que dizem. O que o mundo diz é que se você fizer exercício, você vai ter muita saúde, você vai ter mais disposição, vai melhorar a sua pele, o seu humor, né? Melhora até o seu sono, não é isso? E melhora isso, melhora aquilo outro. É verdade ou não é? É. Apesar de que eu estou precisando fazer mais exercício, né? Me alimentar melhor, mas é verdade, não é verdade? Mas se a gente comparar com a palavra da verdade, com o evangelho, por que para pouco se aproveita? Porque é temporário. Então ele tá querendo dizer o quê? Se exercita mais nas coisas de Deus. Não é? Por quê? Porque todo mundo quer fazer exercício do corpo. Não é? Então ele está dizendo, para pouco se aproveita, mas a piedade, o que é piedade, irmãos? É temor, é reverência, é santidade. Então, quando você se exercita nas coisas de Deus, você cresce em piedade. Você passa a ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive piamente. Uma pessoa que tem temor da palavra, uma pessoa que tem dentro de si Jesus Cristo falando. Glória a Jesus. Então ele diz,
verso 8 de novo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti, mesmo como aos que te ouvem. E isso, irmãos, não é só para alguém que é presbítero. Porque o apóstolo Paulo aqui está animando Timóteo na pregação, na evangelização, né? Você não pode acreditar, irmãos, que é só para um presbítero isso, porque não é. A palavra diz para nós, e está dizendo hoje. Se você acreditar que é o irmão Denis que está dizendo, então, infelizmente, pode ser que você não dê muita atenção. Mas se você entender que o Espírito Santo usa de homens pequenos e fracos, como eu sou, eu reconheço isso, né? Usa o pastor Silvio, o cooperador Vitor, que é um jovem como Timóteo, está pregando lá agora, na Vila Santa Rita. Se a gente colocar confiança na pregação do Evangelho, irmãos, nós vamos muito bem. Creia na palavra, é o Espírito Santo te ensinando. Guarda ela, porque é a espada que o Espírito Santo vai usar no dia da sua aflição. Você vai tomar posse da espada e vai vencer, para não ser enganado, né, irmão? Para vencer as batalhas que se levantarão. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Tiago. Agora vamos para frente de novo, irmãos. Aí depois de Hebreus. Capítulo 1. Vamos ler o verso 16 em diante. Tiago, capítulo 1. É depois de Hebreus, irmã. Achou? Não? Onde você está? Fala para mim o livro. Isso, é depois de Hebreus. Achou, né? Capítulo 1, verso 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, é um dom que vem do alto, descendo do Pai das luzes, a palavra do Evangelho. Ela te gera, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas... O que é uma palavra enxertada? O que é um enxerto? Um enxerto é o exemplo, né? Vamos pegar o exemplo aqui de um limoeiro. Você pega um limoeiro, aí você corta o galho do limoeiro de um jeito certo lá,
Aí você pega o galho de uma tangerina, de uma árvore de tangerina, corta ela também de um jeito, pega esse galho e conecta esse galho no galho cortado lá do limoeiro. Prende ele bem preso e a árvore de limão, que dava um fruto azedo, começa a dar um fruto docinho da tangerina, né? Começa a produzir um fruto. Então, é um fruto que não é natural daquela árvore, mas é de uma outra árvore. A palavra do evangelho, ela é uma palavra enxertada. Para enxertar, o que teve que fazer? Teve que cortar. Teve que causar um dano ali. E aí, é o que acontece na sua vida. Dá uma dor terrível ter que entender o evangelho. Por quê? Porque a nossa carne não entende as coisas de Deus. Tem que ser no espírito. Para você ficar espiritual, você tem que orar, se santificar. Você tem que batalhar para que a palavra entre em você e te gere. Não é? Isso tudo é porque você é bom e você é forte? Não. É Deus trabalhando em você. Mas você tem que permitir. Você tem que, não é, irmãos, se esforçar. O Espírito Santo está batendo, o Espírito Santo quer fazer. E você tem que deixar ele fazer, né, irmãos? Então, quando você se lembrar da leitura, se lembrar desse conselho, não é? Dá uma paradinha. Não dá para parar naquele momento? Faz um propósito. Não vai dar agora, mas depois da janta, depois do almoço, né? Em vez de eu fazer tal coisa, então eu vou ler a palavra, né, irmãos? Cria um propósito. Não, eu vou ler, nem que for, sei lá, 1 capítulo por dia de um livro, 2 capítulos. Leia todo dia, lê um pouquinho, não é? Para com esse negócio de abrir aleatoriamente, ler só um pedacinho de nada. Leia um livro inteiro, entenda a mensagem por completo. Tira dúvida. Olha, eu li tal livro todinho. Comenta com a gente o que você entendeu. Comenta lá no grupo, né? Glória a Jesus. E a continuação do texto diz assim, ó. Verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, acontece comigo. Se acontece comigo, acontece com vocês também. Você abre o livro para ler, aí você começa a ler, passa o caminhão do gás. Aí você já lembra, oh meu Deus, meu gás está acabando. Só que você não para de ler, você continua lendo, você não percebe. Aí quando você perceber, você já leu metade da página, mas estava pensando no homem do gás. Irmão, você tem que voltar e ler de novo. Não é pensar assim, eu já li. Não, você não discerniu nada. Pega e volta. Por quê? Porque você precisa ser cumpridor da palavra. Não é só achar que porque você bateu o olho, você leu. Leia, não é? Se concentra, procura um lugar silencioso para ler a palavra. Vai ouvir o evangelho gravado? Não adianta nada você ouvir o evangelho, não é, assistindo o YouTube no computador. Ouvir o evangelho gravado aqui, conversando com a vizinha ao mesmo tempo. É só um barulho de fundo, não é o irmão Denis, cooperador Vitor, nem o pastor Silvio pregando. É um ruído, é um barulho, não funcionou, não serviu para nada. Não se engane, irmãos, né? Então, para você cumprir a palavra, você tem que ouvir, entender. E aí sim, aí você vai ter que cumprir. Porque você entendeu, né, irmãos? Então guarda, não seja um ouvinte esquecidiço, né? Não seja como quando você olha no espelho. A hora que você sai da frente do espelho, cadê a imagem? Não está mais lá, né, irmão? Então tem que fazer força, não tem jeito. Não tem jeito, né? Quem já fez prova, e todo mundo aqui já fez, né? É assim. Não adianta você ler correndo, porque no dia da prova você vai ter que acertar a resposta, não é? E a nossa vida é uma grande prova, não é, irmãos?
Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos concluir em Filipenses. Glória a Jesus. Filipenses. Então, volta aí. Alguns livros. Então, depois de Efésios. Filipenses, capítulo 4. Fala, meu irmão. Palmatória? Eu não era dessa época, não. Eu já tomei puxão de cabelo já. E beliscão também. Mas palmatória não tomei, não. É mesmo? Apanhou de palmatória? Para prestar atenção. Tá vendo? Aí a gente tem um professor que é bom, que é bonzinho, que é maravilhoso, e aí a gente não presta atenção, né, irmão? Tem que prestar atenção. Ah, tinha que ajoelhar no milho também? Proibiu, né? Que era uma tortura, né, com a criança. Irmão, eu acho que se eu fosse da sua época, eu tinha entrado nessa palmatória aí também. Viu? Que eu dei um pouquinho de trabalho na escola. Só um pouquinho. Nunca reprovei, mas eu fui meio arteiro também, viu, irmão? Então, irmãos, capítulo 4 de Filipenses, estamos terminando, tá? Verso 5. Todos acharam? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, até aqui, irmãos, essa parte do texto que a gente leu, né, irmãos? Tem que ser notório que você tem uma equidade, né? E não uma iniquidade. Uma equidade é o contrário de iniquidade. Iniquidade é obra própria, vontade própria. Equidade é o quê? Obediência. É uma vida em santidade, uma vida em Cristo Jesus. E isso tem que ser notório. As pessoas têm que ver que isso é verdadeiro na sua vida, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Como que você não fica inquieto? Irmão, quando você é cheio do Espírito, quando você é cheio de palavra, cheio de entendimento, cheio de discernimento, a coisa aperta, você não fica arrancando os cabelos. Você tem sabedoria, você coloca a palavra do Evangelho em prática, não é? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação. Por quê? Porque na hora da aflição a gente quer reclamar. E você vai orar buscando aquele que pode te fortalecer, porque você tem sabedoria. E agradecendo a Deus na hora da aflição. Isso acontece quando alguém já está nascido, gerado da palavra. A pessoa ela tem em Jesus Cristo o seu refúgio. Pode ver, a pessoa que não tem discernimento, não tem o conhecimento da palavra, quando a coisa aperta, ela procura tudo para resolver o problema, menos Jesus, menos o nosso Pai que está no céu. Esquece de orar, esquece dos irmãos, não pede conselho e vai metendo os pés pelas mãos, sai tropeçando, sai brigando, gritando, resolvendo do jeito que dá para resolver. É coisa de gente que não tem entendimento. Por quê? Porque a palavra fala, não ouve. Se ouve, não entende. E não entende, não pergunta. E a coisa vai andando e vai passando o tempo e a pessoa não tem discernimento. E não pode acontecer isso, né? Quando você tem esse entendimento, você busca a Deus em oração, você põe o pé no chão, peraí. Estou percebendo que isso aqui é um combate, se levantou na minha vida. Eu não vou descabelar agora, eu vou botar os pés no chão. Ora, levantou da oração, entreguei para aquele que pode resolver tudo. Ele vai me ajudar. O que acontece? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo
Jesus. Que paz é essa, irmão? Do nada vem uma paz assim, você fica tranquilo. A paz vem pelo entendimento. Você olha, você discerne o que está acontecendo, você confia em Deus, a palavra do Evangelho vem, o Espírito Santo já joga ali uma mensagem, te faz lembrar de um texto, e a paz vem, Deus está no controle. E você vence. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, não é para ficar pensando, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com a agiota aqui, eu vou resolver não sei o que lá ali, e eu vou, só vou contar que foi de um jeito, mas foi de outro, mas eu vou resolver assim, porque ninguém sabe mesmo, e já começa a mentir, e já começa a fazer cambalacho, e, irmão, pensa no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é amável. Irmão, vai ser pelo Espírito Santo nessa hora. Se você não tiver alicerçado, irmão, você vai meter os pés pelas mãos. Por isso que é importante, né, irmãos? Ficar firme, se preparar, se encher do Espírito Santo, né, irmãos? Se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo não está aqui, irmãos. Vocês vão ter que ver em mim, no pastor Silvio, cooperador Vitor, no irmão Luiz, né? Na irmã Viviane, na irmã Renilda, no irmão, e assim por diante. Nós vamos aprendendo uns com os outros a palavra do Evangelho na prática, em nossas vidas. Amém, irmãos?